E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Estão supimpa, tu supimpa, não supimpa, simpose. Então, hoje nós vamos falar sobre a parte 2 da primeira temporada de Steven Universo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. No episódio 27, o Greg tá com a perna quebrada e tem que tentar consertar a Van, porque a Van também foi toda destruída. Só que o Steven tenta curar a perna dele, só que ele não consegue. E a Pérola tenta consertar a Van enquanto o Greg foi morar com o Steven. E o Steven precisa ir uma missão e dá um apito de transporte pro Greg. E aí ele fica chamando o Steven várias vezes por coisas idiotas. E os poderes curativos do Steven continuam a falhar. Só que o Greg tava mentindo. E o Steven realmente tinha curado a perna dele. E o Greg quer ajudar o Steven na missão. E ele até consegue. E a Van ficou incrível. O problema é que isso depois o Steven não consegue mais usar os poderes dele de curar. No episódio 28, a Pérola sente falta de viajar pelo espaço. E o Steven e o Greg criam uma espaçonave, que é um carrinho, mas ele quebra todinho. E aí a Pérola ajuda a criar novas espaçonaves. E o Greg não quer mais deixar o Steven ir pro espaço, só que ele acaba indo. E aí a Pérola quer voltar daqui a 50 anos, mas a nave está se quebrando, então eles têm que se ejetar. No episódio 29, a Ametista descobre que a Pérola tá com a bolha da Rose. E a bolha se quebra e os pedaços da pedra que estavam dentro viram um monte de braços e pernas muito doidos. E aí eles vão capturando esses braços e essas pernas sem contar pra Garnet. E o Steven cria essa equipe entre eles. Só que aí ele vai e conta pra Garnet depois. E um dos cacos ainda não foi pego, mas na verdade eram as mãos da Garnet. No episódio 30, a Sage e o Liza estão brigando, né, até aí normal. E o Steven leva eles para um paraíso. Mas o teletransportador sumiu e eles ficam presos naquela ilha. E aí a Sage e o Liza beijam finalmente. E do nada a pedra ataca eles e eles precisam fugir. E a Sage que escondeu o transportador. E aí eles capturam a pedra e vão embora. No episódio 31, o cara do blog de coisas estranhas está pesquisando os buracos nos morros. E aí ele leva o Steven para seu laboratório e acha que o que está acontecendo na cidade tem a ver com gente cobra. E aí o Steven descobre que as coisas esquisitas que acontecem lá é por causa dele. E aí o Steven conta pro Ronaldo, né? E o Ronaldo fica triste em saber disso. E o Steven se veste de cobra e é capturado por ele. E aí as gems aparecem para levar ele, mas o irmão do Ronaldo vê que era o Steven. No episódio 32, a Connie mente pra mãe dizendo que os pais do Steven estavam na casa dele. E os pais da Connie querem conhecer os pais do Steven. E aí o Steven quer que as gems se fundem pra levar elas ao jantar. E aí o Steven acha que a Connie tá com vergonha dele por não contar a verdade pros pais. Só que aí no meio do jantar, as gems acabam saindo da fusão. E a Connie e o Steven tentam fugir. Só que no final os pais da Connie deixam ela ver o Steven. No episódio 33, a Garnet encontra uma coelha e uma sapa. E do nada me aparece o Ronaldo. Ou melhor, Ringo. E tem uma raposa no santuário dele. E aí a Garnet consegue vencer da raposa e tira ela de lá. Só que na verdade quem era o traidor era o Ronaldo. E ele queria a pedra que estava dentro do santuário, porque a raposa era uma guardiã. E assim Steven acha que são os dias da Garnet, mas na verdade não são. No episódio 34, Steven cria uma plantação de melancia. E do nada ele vai vender no parque. E aí ele vende as melancias bem rápido por $5. Mas ele tem que buscar todas elas de novo, porque elas estão vivas. E as gems acabam destruindo alguma delas. Mas o Steven manda as outras irem embora. No episódio 35, o Steven pega um lanche que a mãe da Sage fez pra ela. E o leão dorme com o Steven. Mas antes eles veem um lugar que ele nunca tinha ido antes. E aí o leão tenta fazer algumas vezes o Steven chegar perto da juba dele, até que ele consegue entrar dentro da juba. E o Steven encontra uma fita com o nome dele, e na fita tinha a gravação do pai e da mãe dele. No episódio 36, o Steven vê alguma coisa esquisita quando colocou a cabeça pra fora do transportador. E aí eles vão investigar, mas as gems não acreditam no Steven. E aí aparece um robô maluco tentando entrar no transportador. E ele acaba entrando e o Steven vai junto. E o Steven, a todo momento, ele estava certo. E a Garnet salva ele de morrer, e aqueles robôzinhos consertam um transportador. E aí, para impedir que a Peridot voltasse, a Garnet quebra aquele transportador inteiro. No episódio 37, as gems então ensinando o Steven a dançar. E aí ele ensaiando, ele dança com a Connie e acaba se fundindo com ela. E a Pérola não gosta muito dessa fusão, mas a Garnet manda a Shivone se divertir. E aí ela vai para uma rave e começa a dançar. E um cara começa a dar em cima dela. E aí eles acabam dançando de novo e se separando. No episódio 38, o Steven e as gems estão jogando até que ele encontra uma estátua da sorte do mar. E eu mencionei essa estátua primeiramente lá no vídeo da primeira temporada parte 1, no episódio 3. E as gems falam que aquilo foi só um teste
pra saber se ele podia começar a fazer as missões com ele, porque ele se sente triste pela missão ter sido ruim. E aí o Steven quer fazer outro teste, mas dessa vez é mais difícil. E aí cada uma faz um desafio pra ele. E ele percebe que os desafios são falsos, e ele escuta a Jans falando sobre ele e faz os desafios todos de novo. E ele não conta pra elas que sabe que as provas eram falsas. No episódio 39, o Steven estava separando os brinquedos dele porque ele já cresceu. E aí a Garnet conta que ela prevê possíveis futuros. E ele testa os poderes da Garnet e fala que tem várias possibilidades dele morrer. E aí ele fica pensando nessas possíveis mortes que ele pode ter. E aí ele coloca até um capacete para evitar essas mortes. E as gems saem e ele fica com medo. E a Garnet fez isso, que no caso foi falar dos poderes dela, para tentar reaproximar ela do Steven. No episódio 40, as gems voltam para a galáxia Warp. E elas trouxeram coisas de lá. Elas escolheram a Terra e por fazer isso elas não podem voltar mais pro espaço. E o Steven e as Metistas querem ser que nem os garotos que não tem lá. E aí eles vão saindo andando por aí. E aí um guaxinim aparece e come as comidas que o Steven tinha levado. E aí ele quer voltar pra casa, mas a Ametista mostra pra ele de onde ela é, que ela tem um jardim de infância e que ela foi feita na Terra. E aí a Ametista mostra o buraco de onde ela saiu e tem vários outros. E aí a Pérola aparece e falam que eles criavam outras gems lá. E aí a Ametista se volta contra a Pérola e luta contra ela. E a Ametista se acha má. E a Pérola conversa com ela e consegue levar ela pra casa. No episódio 41, o Lars se assusta com o Steven aparecendo do nada. E aí o Steven chama ele para uma festa do Ronaldo. E aí eles vão assistir um filme de terror e o Steven fica com medo e a luz acaba. E o Lars fica com ciúme da Sage com o Ronaldo. E aí eles vão tentar sair do farol, mas eles encontram espantalhos malucos. E aí o Lars quer ir embora, mas a Sage foi levada para o porão. E o Lars é jogado para dentro de uma boca gigante, mas o Steven salva ele e a Sage aparece. E isso na verdade é uma gem. E aí conta um pouco do passado do Lars com o Ronaldo. E o Lars disse que estava preocupado com a Sage. No episódio 42, a Connie e o Steven estão comendo marshmallow quando a mãe dela liga e manda ela pra casa. E aí começa a nevar e o Greg quer ajudar a Connie a ir pra casa. Mas o Steven enrola pra ficar mais tempo com ela, só que a estrada acaba ficando perigosa e eles vão caminhando até a casa da Connie. E aí lá tem os pais dela chatos pra caramba, né? Aí o Steven acaba voltando no tempo e agora, em vez dele ir pra casa dos pais da Connie andando, eles acampam. E aí o pai da Connie vai buscar ela e bate o carro neles. Só que aí o Steven vai e volta no tempo novamente. E agora ele não quer deixar ela ir, mas novamente o Steven volta no tempo. Só que o que aconteceu foi que a Garnet deu um pouco dos poderes dela a ele, e agora ele podia ver o futuro. Por isso que ele tava voltando no tempo. E agora, vendo todos esses futuros possíveis da Connie indo pra casa, ele quer levar ela agora em segurança. E o Steven e o Greg conseguem passar a noite lá. Em vez dele ficar enrolando pra levar ela, ele leva ela de uma vez. No episódio 43 vai ser ano novo na cidade. E o Greg e o Steven vão de volta ao armazém. E aí o Steven leva a Ametista pra ajudar. E o Greg vê uma foto quebrada dele com a Rose. E eles encontram as fitas do pequeno mordomo e eles vão assistir. E o Steven quer voltar ao trabalho, mas a Ametista e o Greg continuam vendo a série. Só que os dois acabam não aparecendo na festa de Ano Novo. E a Ametista não quer deixar o Greg ir pro Ano Novo e ela começa a brigar com ele. E a Ametista se transforma na Rose e o Steven entra na hora. E aí acaba no final que as gems limpam o armazém inteiro. No episódio 44, a Connie lê os livros preferidos dela para o Steven até que sai um dos robôs da Peridote da água. Mas as gems cuidam dele. E aí vários outros robôs aparecem. Mas o Steven tem a ideia de seguir ele e ele vai até o jardim de infância. Até que ele entra dentro da Terra e a Peridote aparece numa tela. E aí a Peridote quer ativar o jardim de infância novamente. E o Steven aparece para a Peridote junto com as gems. E as gems quebram um pouco daquele lugar e a Peridote não sabia que existia Crystal Gems na Terra. Episódio 45. O leão ainda não atende muito bem o Steven e ele acha a bainha da espada da Rose. E o Steven pergunta a Pérola como sua mãe era. E a Pérola dá a bainha de espada para o Steven. E ela fala que era a única confidente da Rose. E a Pérola leva o Steven em um lugar que ele já tinha ido, que era aquele que apareceu as armas aleatórias. E aí a espada da Rose estava na juba do leão. E a Pérola achava que a Rose não guardava nenhum segredo dela. E ela conta também um pouco da história dela com a Rose. No episódio 46, o Greg ensina o Steven a como fazer música, até que a pedra do grito se ativa sozinha. E uma das gems está tentando mandar uma mensagem pra Terra. E aí eles vão pedir ajuda para o Greg, mas ele não consegue resolver. E aí o Steven tem uma ideia para tentar entender a pedra do grito. E aí a Lápis que
mandou a mensagem para o Steven e que uma Gems está atrás dele. E aí o Greg consegue entender a mensagem. Episódio 47. A Pérola está criando um novo robô, porque acha que a Peridot está indo atrás deles. E aí o prefeito vai para casa do Steven porque a cidade está sem energia e pode nunca mais voltar. O Steven vai ajudar o prefeito a resolver o problema, só que aí ele vê o prefeito mentindo. E aí o Steven escuta as Gems conversando sobre as coisas ficarem feias. E aí o povo da cidade fica furioso com o prefeito por causa da falta de energia. E aí o Steven dá um discurso pra eles, e aí ele pede pra Gems contar a verdade pra ele, que elas estão assustadas. E aí a luz volta. No episódio 48, o Steven conta ao Greg sobre a Peridot, quando do nada aparece uma nave em formato de mão. E ele fala para o prefeito evacuar a cidade. E o Steven tenta ficar com o povo da cidade para proteger eles. E o Greg fala para o Steven que as Gems fazem tudo para compensar, porque elas são alienígenas. Pra ele não ficar pensando que elas invadiram a Terra. E aí o Steven quer voltar pra cidade para poder tentar ajudar as Gems, já que ele tem a pedra da Rose. E aí a Peridot aparece com a Jasper e a Lápis. E o Steven usa o escudo para salvar as Gems. E a Jasper fala que a Diamante Amarela precisa ver o Steven. E a Jasper acha que o Steven é a Rose. No episódio 49, o Steven fica preso. Porém, ele consegue fugir. E ele encontra a Ruby e ajuda ela a fugir. E a Lápis não quer a ajuda do Steven. E aí ele consegue libertar a Safira. E aí a Ruby e a Safira se fundem e aparece a Garnet. E assim, por mais que eu tinha visto vários vídeos lá no meu canal de react do canal Dora Cartoon, eu não lembrava que a Garnet era uma fusão. E aí eu me surpreendi com isso. E foi de lá do meu canal secundário que eu resolvi fazer esses vídeos daqui. E aí, continuando, a Garnet vai lutar contra a Jasper e o Steven libera a Pérola e a Ametista. Aí vão lutar contra a Jasper. A Pérola faz a nave voltar pra Terra, mas ela tá caindo e explode. E a Garnet queria contar ao Steven que era uma fusão no aniversário dele. E a Jasper quer que a Lápis se funde com ele e a Malaquita aparece, mas a Jasper vira prisioneira da Lápis. O episódio 50, eles vencem a luta. E a Connie liga para o Steven e o Greg volta à cidade. E a cidade tá toda destruída. E aí eles têm que tomar cuidado com a nave lá fora por causa dos humanos com a tecnologia Jean pode ser bem perigoso. E o Steven fica ignorando a Connie até ela aparecer na casa dele e ele fala que não quer mais ser amigo dela, mas ele não consegue e conta o que aconteceu pra ela. E aos poucos a cidade tá voltando a ser o que é. No episódio 51, o Steven fala do livro que tem um final ruim, e aí a pedra do Steven brilha. E eles vão para o quarto da Rose e o quarto só faz coisas que o Steven quer e ele pede uma loja de fantasias. E eles estão recriando a história do livro, só que o Steven não sabe como ele deve terminar a história. E aí o Steven acaba criando outra Connie na loja de fantasias, que era essa que estava falando com ele. E aí essa duplicata da Connie fica seguindo o Steven quando ele tenta encontrar a verdadeira Connie. E a falsa Connie força o Steven a falar a verdade, que ele não gosta do final do livro. No episódio 53, as Connies estão tirando os pedaços que sobraram da nave na praia. E aí 3 pessoas chamam o Steven para ir a um estacionamento, só que aí ele não quer ir não. E aí o Steven fica todo dolorido por causa dos pedaços da nave, até que aqueles caras jogam uma pizza na janela dele. E aí eles chamam o Steven para dar uma volta, mas dessa vez ele vai. E eles encontram uma coisa brilhando no meio do nada. E o Steven encontra a cápsula de fuga da Peridot, mas ele está vazio. E ele entra dentro da cápsula para tirar uma foto e ela liga, né? Péssima ideia. E aí eles se divertem com a cápsula, mas a cápsula para de aceitar os comandos do Steven e se enche de gosma. E as Gems aparecem, mas acham que quem está lá dentro é a Peridot. Mas aqueles caras conseguem avisar que, na verdade, era o Steven que estava lá dentro. E aí as Gems dão um esporro nele, mas os amigos o defendem. E assim, vou falar agora o que eu achei da temporada. Eu achei um pouco broxante a luta acabar com a Lápis aprisionando a Jasper em uma fusão, mas isso não estraga a temporada pra mim. Só que eu achei que a luta foi muito rápida. E na Max tá mostrando que a temporada tem 53 episódios, e eu acho muita coisa pra uma temporada só, mas eu sei que as outras têm menos. Então pra essa temporada, pra mim, ela é um 8, por mais que ela tenha sido bem grande. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!